a Deus, vamos entrar na presença de Deus. Você sabe que a gente tem a presença de Deus, mas para a gente entrar na presença de Deus, nós temos que usar o nosso pensamento. Quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, então nós entramos na presença de Deus. É assim que funciona. Se o nosso pensamento estiver em qualquer outra coisa, nós, apesar de Deus estar presente na nossa vida, nós não estamos na presença de Deus, porque o nosso pensamento está em outra coisa. Então, se você quer saber o segredo de entrar na presença de Deus, é isso, é elevar o seu pensamento a Ele. Como, bispo? O que eu tenho que fazer? Como é que na minha cabeça, como é que eu posso concentrar essa fé, essa certeza? O que eu tenho que ver? Você não tem que ver nada. Por isso que, para que você concentre a fé, é preciso fechar os olhos. Mas os pensamentos, o seu pensamento é o seu espírito. Amém? Quando você lê a palavra de Deus, são os pensamentos de Deus. É o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ou o Espírito nosso, diz respeito aos pensamentos. Amém? Então, quando você eleva o seu pensamento nas promessas de Deus, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então quando você fecha os olhos e pensa, você diz: ó meu Deus, você está pensando em quê? O Senhor está comigo aqui agora. É a promessa tua, é a palavra do Senhor. Deus falou para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, quando você agarra essa promessa, quando você fixa a sua mente nessa promessa, você está agindo a sua fé inteligente. Você está usando a fé com inteligência. Não tem nada de emoção, não tem nada de sentimento. Não tem nada de, eu estou sentindo a presença de Deus. Não tem coisa nenhuma. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada. Estou sentindo a presença de Deus. Mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Por que eu tenho certeza? Porque Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então, essa fé é que me dá coragem para fazer o trabalho que eu faço. E essa fé é o que vai dar coragem a você para exercitar a sua fé, para desenvolver a sua fé, para tomar posse da sua terra prometida. Compreende? Sim ou não? Deus não trabalha sozinho. Deus não vai fazer o milagre na sua vida sozinho. Ele só faz o milagre a partir do momento em que você se associa com Ele. Você se torna parceiro dele, se casa com ele. É aí que começa o milagre. Quando você funciona de acordo com ele, de acordo com a vontade dele.
é um casamento. Então, quando nós elevamos o nosso pensamento até Ele, então nós entramos na sua presença. Amém? Agora imagine você fazer isso lá fora, não aqui dentro apenas, porque aqui é fácil, mas lá fora você se tornará um vencedor onde quer que você estiver. Amém? Meu Pai amado e querido, eu te louvo e agradeço, porque são essas ideias tão simples, tão banais, que despertam o nosso potencial, o potencial que o Senhor colocou dentro de nós, que é a fé viva no Deus vivo, ó soberano de Israel. Sabe aquela árvore que Zaqueu subiu para poder vê-lo? Meu Pai, faça de cada um de nós essa árvore, para que venhamos servir de fundamento, de base, para que as pessoas possam te conhecer, Jesus. Então, haja salvação nesta casa, haja o novo nascimento, haja transformação, porque se isso não acontecer, meu Pai, é vã a nossa estada aqui. Nós não estamos aqui para cumprir um ritual, nós não estamos aqui para uma satisfação pessoal, nós estamos aqui para te glorificar, te exaltar, te magnificar. Mas como iremos fazê-lo se não o conhecemos? Então, meu Deus, venha ao encontro daqueles que ainda não te conhecem, ainda não tiveram essa apresentação. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha apresentar Jesus para o teu povo, a fim de que ele possa te glorificar e fazer a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e agradeço. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. Vamos cantar um hino do nosso cenário? Me faz te conhecer. Eu tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer? Assim são muitas pessoas que estão, a maioria das pessoas que estão nas igrejas, inclusive na Igreja Universal, elas têm ouvido falar, têm visto o poder de Deus, mas não conhecem ainda o Senhor. Mas quem conhece vai em frente. Pois ele não falha. Quem conhece o Senhor, na vida será sempre um vencedor. Outra vez, tem ouvido só falar do teu poder? Cante você. Só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo? Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer? Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar, mas do que me adianta com os meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar, sei que o tempo não mudou a força do teu poder, Deus, eu sei que tu és grande, e eu vim te conhecer, me faz te conhecer, transforma a minha vida,
Faz os meus olhos verem, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, não quero informações. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece, recua na batalha. Mas quem conhece, vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece o Senhor, na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer. Transforma minha vida, faz os meus olhos verem O que não viram ainda. Não quero informações. Se materializa em mim, ó Deus. Em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, recua na batalha. Mas quem conhece, vai em frente. Vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Quem não conhece, na vida não alcançará nada. Graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 13 e versículo 44. Mateus 13 e 44. Você vê, olha, bacana, como Deus é grandioso, é glorioso, né? E só as pessoas que pensam podem observar isso. Deus não nos deu a imagem dele física. Nós não temos a imagem de Deus. A imagem física. Deus nos deu o quê? A palavra. Se tivéssemos aqui uma imagem, ainda que fosse de ouro, tivesse uma expressão santa, sagrada, o que essa imagem faria em você? Encheria os seus olhos. Encheria os seus olhos. E as informações que os seus olhos captam da imagem passam para onde? Para o coração. E do coração gera o quê? A emoção. Emoção, sentimentos. E a sua mente fica infrutífera, neutralizada, porque você foca os seus olhos físicos numa imagem e é atraído por essa imagem. Essa imagem faz com que as suas emoções venham aflorar, mas a sua mente fica infrutífera, porque você não pensa, você não raciocina. Assim também é com respeito, por exemplo, à televisão. Quando você assiste televisão, você pensa menos do que quando você ouve o rádio. Porque no rádio, quando você está ouvindo um programa de rádio, você está só ouvindo. Os seus olhos não estão vendo nada. Enquanto você está só ouvindo, você tem capacidade de
raciocinar. É ou não é? Mas na televisão não. Você vê, então as suas emoções afloram. Você pensa também, mas fica dividido entre suas emoções e o seu pensamento. Eu gosto mais de rádio do que televisão, porque me ajuda a pensar, a raciocinar. E Jesus trabalha com a palavra. Deus trabalha com a palavra. O Espírito do Altíssimo trabalha com a palavra. O pensamento. 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 Deus não deu a Josué uma imagem. Não deu a Josué algo que ele pudesse sustentar as suas emoções, porque ele ia para a guerra. E na guerra, você não pode ter emoções. Sim ou não? Sim ou não? Por que muitos são derrotados? Porque trabalham, lutam com as emoções. Imagine você vai na guerra com uma metralhadora de um lado e um violino do outro. Hã? Na guerra não tem emoção. Ou você mata ou morre. E nós vivemos nesse mundo assim. Ou você mata ou você morre. Quer dizer, você vence ou você é derrotado, ou é vencido. Então Deus nos deu uma arma mais poderosa do que todas as armas que existem no mundo. Mais poderosa que existe no mundo. Todos nós temos essa arma. Infelizmente, nem todos a usam, a têm usado, e por isso são fracassados. Veja só o que Jesus fala. Ele diz assim: o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então agora a gente viaja, imagina, raciocina, a gente pensa, pesa, avalia. O que Jesus quer dizer com isso? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. O que significa tesouro oculto? Tesouro oculto é uma coisa oculta, você não pode ver, é invisível, está oculto. Enquanto você não achar esse tesouro, ele vai estar oculto. Esse tesouro oculto está dentro de você. Não interessa a sua condição social, não interessa o seu grau de escolaridade, não interessa nada. Todo ser humano tem esse tesouro oculto dentro de si, que se chama a fé. Então, fé não tem nada a ver com religião. Fé não tem nada a ver com filosofia. Fé tem a ver com vida. E o que você tem visto aqui na igreja? Pessoas alcançando coisas extraordinárias. Por conta do quê? Da sorte? Não. Por conta da fé. O tesouro oculto foi achado por essas pessoas e então elas passam a usar esse tesouro, a se beneficiarem com esse tesouro. Elas passam a tomar posse das riquezas desse tesouro. É muito grande isso. O que é impossível para os homens não é impossível
para aqueles que acham esse tesouro. O reino dos céus, minha amiga, meu amigo, não começa quando a gente morre, não. Ele começa aqui. Quando você descobre esse tesouro, esse potencial que está dentro de você, que, repito, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Religião é uma fé emotiva, uma fé sensacionalista. Por isso que todo mundo tem religião e o mundo vive num verdadeiro inferno. É ou não é? Não é verdade? Às vezes a pessoa diz assim: meu Deus, por que isso me aconteceu? Perdi meu filho, meu marido saiu de casa, minha vida virou de ponta cabeça. Por que, meu Deus? Ela tinha fé, mas não usava a sua fé. Então, ela vai ser prejudicada. O reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo. Quando eu achei esse tesouro, então nenhum outro tesouro substituiu. Nenhum outro, não há nada mais precioso na minha vida do que a minha fé. Não há nada mais rico. Nem minha família, nem meu trabalho, nem minha vida, nada. A coisa mais preciosa que eu tenho é esse tesouro, porque ele me sustenta, seja no deserto, seja na cidade, seja no campo, onde quer que eu estiver. Essa fé, esse tesouro me sustenta. Pode ser, e há muitas vezes, muitas ocasiões, que a gente aparentemente foi derrotado, aparentemente fizemos uma má escolha, mas aquela má escolha se tornou em boa escolha, porque quem vive pela fé, quem vive na fé, tudo coopera para o bem deles. Amém? Então, se você faz uma má escolha, mas você está na fé, aquela má escolha foi boa para você. Coluna direita, coluna do meio ou coluna esquerda, qualquer coluna vai dar certo. Não no jogo, não na sorte, mas na fé. Amém? Agora, quem não vive pela fé, qualquer coluna que vai riscar, vai dar errado. Seja direita, esquerda ou no meio, vai dar errado. Porque não vive na fé, não vive pela fé, não vive em sociedade com Deus. Você sabe que a fé é o canal que Deus instituiu, canal de comunicação entre nós e Ele. Esse tesouro é o canal de comunicação entre você e o Altíssimo. Amém? A gente é mais, digamos assim, como que eu poderia falar? Privilegiado do que foram os heróis do passado, Pedro, Paulo, João, etc., que viram Jesus. Mais privilegiado do que os antigos, do que Abraão, Isaac, etc. Mais privilegiado do que os anjos. Os anjos que assistem diante do Altíssimo não são tão privilegiados quanto nós. Você deve estar estranhando. Esse bicho está ficando maluco. Não. Jesus disse: mais bem-aventurados são aqueles que não viram
e creram. Essa crença, esse tesouro escondido, inesgotável, é isso que torna você um vencedor. É isso que vai fazer de você um vencedor. Mas vencedor não apenas nas ninharias desse mundo, nas conquistas pequeninas desse mundo, mas na conquista do reino dos céus. Jesus fala em reino dos céus, o reino da vida, amém? O reino da fé, o reino de Deus, o reino de justiça, o reino de alegria, de paz, o reino de Deus, que só entram aqueles que vencerem até o fim, aqueles que mantiverem, perseverarem na fé até o fim. E isso depende de cada um de nós. Cada um de nós. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Talvez seja estranho para você, as minhas palavras sejam estranhas para você. Você talvez não esteja entendendo. Mas se você entender que dentro de você há esse tesouro, está lá dentro de você, pode ser que ele não esteja sendo usado, mas ele está aí dentro de você. E tudo que você tem que fazer é entregar sua vida para Jesus, entregar suas vontades para Jesus, entregar todo o seu futuro para Jesus e fazer dele o primeiro na sua vida. Primeiro do que sua mãe, seu pai, seu filho, seus filhos. O que há mais precioso nesse mundo para você? Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. Quando você toma essa atitude de fé, você não está vendo Jesus, mas quando você crê, acredita na sua palavra, acredita na sua mensagem, e você se entrega, então o Espírito Santo revela, apresenta para você o Jesus que você já ouviu muito falar, mas ainda não conheceu. E aí a sua fé, o seu tesouro é descoberto, você vê o seu tesouro, e aí você nunca mais vive com a mão estendida pedindo favores a ninguém. Você vive na base da fé, quer dizer, na dependência do Espírito Santo. Amém? Compreende o que eu estou falando? Então não é uma coisa para alguns, mas para todos os que creem. Todos os que creem quer dizer os que se entregam, os que se lançam, os que acreditam, os que se entregam de corpo, alma e espírito. Quando você coloca toda a sua força nessa entrega, então também você recebe de volta a presença de Deus. Amém, pessoal? Se você quiser fazer isso agora, entregar a sua vida para Jesus, esse Jesus que a gente não sente, não vê, mas está aqui na pessoa do Espírito Santo. Se você quiser entregar, vem aqui à frente agora. Nós temos um testemunho para dar para vocês, para mostrar o poder de Deus. Por favor. Você diz assim, você diz assim, bispo, a minha vida tem sido um inferno. Às vezes eu fico pensando assim, por que eu vim a esse mundo? Para que
que eu nasci? Se a minha mãe me rejeitou, meu pai me abandonou, para que eu vim a esse mundo? Você sabe que nós não temos o direito de escolher para vir ou não a esse mundo, é ou não é? Sim ou não? Nós não escolhemos para vir a esse mundo. Porém, nós temos o direito, o privilégio de escolher aonde iremos passar toda a eternidade. Somos nós que escolhemos. Você escolhe por você, escolhe por mim. Amém? Então, não fique pensando na morte da bezerra, no leite derramado. Olhe daqui para frente. Porque é isso que se chama fé. Fé arremete você para frente. Seus olhos estão no futuro e não no passado. Passado já era, morreu, não existe mais. Amém? Vamos ouvir esse testemunho, depois eu vou fazer a oração para você. Então, minha filha, tudo bem? Tudo bem, bispo, bom dia. Fala no microfone. Tudo bem. Como é o nome da senhora? Fátima. Então, Fátima, qual era a sua situação quando você chegou aqui na igreja? Porque muitas pessoas estão aqui hoje da mesma forma como a senhora chegou. Então, bispo, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei aqui para pedir uma cesta básica. Meu marido havia sido preso. Eu ia ser despejada da casa onde eu morava, uma kitnet de 18 metros quadrados. Cheguei doente e eu só vim à igreja naquele dia porque realmente a comida havia acabado lá em casa. Eu tinha um pouquinho de macarrão para comer naquele dia, minha irmã chegou grávida, e eu falei, poxa, ou eu ou ela, e eu tive que dar aquele macarrão para ela porque ela estava grávida. Então ali eu falei, acabou, agora eu não tenho mais nada, não tenho onde me apegar, não tenho com quem pegar emprestado, porque todo mundo que me emprestava eu não pagava, então não tinha mais onde bater, não tinha crédito de nada, nada, eu estava zerada de tudo. Então a senhora veio aqui na igreja pedir uma cesta... Eu cheguei na igreja para pedir uma cesta básica. Pensando em receber uma comida. Porque eu achei assim, eu já estava com tanta pena de mim por eu não ter mais saída, que eu achei que eu ia chegar na igreja, eu ia comover o pastor com a minha situação, né? E ele ia me ajudar pelo menos mais um mês, né? Porque a gente pensa assim, enquanto a gente tem alguma coisa para segurar, a gente vai caminhando. Então, enquanto eu tinha aquela comida, para mim estava dando para segurar, o marido preso, chorando, doente, mas ainda tinha comida. Mas quando acaba a comida, bispo, acabou tudo, porque não tinha mais força nem para ficar em pé. Aí eu falei, eu vou para lá, vou tentar falar a minha história para um pastor lá da igreja, e quem sabe ele me dá uma cesta básica para eu manter pelo menos mais um mês. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu não queria saber de fé, eu não queria saber de Jesus, eu queria saber de alimentação, de sobrevivência. É assim que eu cheguei aqui na Igreja Universal, bispo. E aí, o que aconteceu? Então, é assim que eu cheguei. Aí eu dei a sorte, né? O senhor diz que a sorte é do diabo, mas eu dei uma sorte de ser a fogueira santa. Quer dizer que a senhora veio aqui para buscar lã e foi tosquiada. Verdade. Se tivéssemos dado um prato de comida ou uma cesta básica para ela, ela não estaria aqui. Com certeza não estaria aqui. Com certeza não estaria. Mas foi passado uma palavra de fé. E ela aderiu a essa fé. Ela abraçou essa fé. Ela acreditou nessa palavra. E é isso que você tem que fazer. Você quer mudar a sua vida? É isso que tem que fazer. Não tem outra, não tem chororô. Não tem tentativa de sensibilizar Deus. Deus não age de acordo com as nossas dores. Ele age de acordo com a nossa fé. Você tem que entender isso. E se você não quiser entender isso, não vai acontecer nada na sua vida. Se você não aderir a esses passos de Jesus, não vai acontecer nada. Então, dona... Então, aí uma luta, peguei o envelope. Na hora que eu subi, eu ainda peguei, sem ter certeza do que fazer. Quando eu desci, com aquele envelope na mão,
eu já desci uma nova criatura, aquela tristeza, aquela coisa, parecia que eu já estava rica quando eu peguei aquele envelope. É mesmo? A certeza foi muito grande, eu já desci com ideias do que eu ia fazer. Aí eu lembrei logo de um vizinho que tinha um frango congelado na geladeira dele. Então, quando o frango está congelado, sabe que a pessoa não está usando, está lá parado. Eu falei, poxa, eu vou pedir aquele frango emprestado. Aí liguei para meu marido, porque onde meu marido estava preso, tinha um orelhão. E eu liguei e falei assim, olha, nós vamos ficar ricos. Aí ele falou, você conseguiu a comida? Porque quando eu saí de casa, eu falei para ele que não tinha mais nada. Falei, não, eu não quero saber de comida. Eu continuava com fome, mas eu não estava nem mais lembrando daquela fome. A minha fome naquela hora é a fome de vencer. Mudou. E eu já saí dali pensando assim, vou pegar aquele frango emprestado. E assim eu fiz, bicho. Fui lá na casa do vizinho e falei, poxa, me empresta esse frango que está congelado aí, que você não está usando. E eu prometo para você que eu vou pagar dessa vez. Porque agora eu estou com uma direção nova. E ele falou, não posso emprestar meu frango. Aí eu olhei para ele assim, não vai me emprestar o frango? Ele, não. Eu fui embora, no meio do caminho eu falei, não posso desistir, só tenho aquele frango para poder sacrificar. E aí eu liguei para o meu marido, falei, por favor, liga para esse vizinho e diz para ele me emprestar esse frango, porque, olha, minha vida está naquele frango agora. Eu só tinha ele, bispo. Acho que a minha fé estava mais no frango do que no envelope. Aí eu peguei o frango, aí meu marido pediu a ele falou, para você eu empresto. Fui lá, peguei o frango, ele me emprestou um pouco de arroz, eu fiz aquele frango com arroz, fiz umas quentinhas e fui vendendo no camelódromo que tem no Rio de Janeiro. Continuei vendendo as quentinhas e fazendo, e eu poderia ter pago pelo menos 2 meses de aluguel, eu ficaria tranquila. Mas se eu tivesse feito isso, eu teria sacrificado, mas não teria obedecido. E o sacrifício sem obediência, o senhor sabe que não vale nada, né? Quem lhe garantiu que a senhora ia ser abençoada fazendo esse sacrifício? Que voz, o que acontecia dentro da senhora? Dentro de mim, bispo, acontecia uma certeza. Essa certeza. É isso aí. Quando a pessoa sobe no altar, disposta a tudo ou nada, ó Deus, é tudo ou nada, é vida ou morte. Ou o Senhor é, ou o Senhor não é. Se o Senhor existe, eu estou aqui de corpo, alma e espírito. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Não adianta subir no altar com aquele pensamento, eu vou tentar, eu vou me aventurar. Não. Você viu que quando ela pegou o envelope e desceu do altar, ela já desceu feliz, esqueceu da fome. Por quê? Porque o Espírito Santo já tomou ela, já revelou o tesouro que havia dentro, já mostrou o tesouro que estava dentro dela. Como é que está a sua vida hoje? Então, bispo, hoje falar da minha vida hoje é muito mais fácil para mim falar para o senhor. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida muito abençoada. Eu não engravidava, tenho 2 filhas. Quando o médico me abriu, ele não entendeu nada, porque eu não tinha trompa. E meu marido estava preso, foi solto. A minha vida hoje, eu tenho uma cobertura em frente à praia de quase 1.000 metros quadrados. Esse apartamento que eu ia ser despejada tinha 18 metros quadrados. Pequenininho, tamanho menor que meu banheiro da minha casa hoje. Tem 10 suítes na minha casa, eu tenho a parte de hotel. Todos os imóveis das minhas empresas, nós temos 3 ou 4 empresas, todos os imóveis das empresas são próprios, são nossos, não é alugado. Nós temos carro do ano, vários carros, nós temos uma vida regalada, bispo. Abençoado. Abençoado. Quanto tempo fez isso? Olha, bispo, hoje nós temos 15 anos de igreja, mas 15 a gente, 15 anos, não tem uma fogueira santa que nós subimos no altar que nós não somos atendidos, nenhuma. Diga uma coisa, qual é a coisa mais gloriosa, mais preciosa que aconteceu na sua vida nesses 15 anos? A coisa mais gloriosa foi essa paz, essa felicidade, essa tranquilidade que tem dentro do nosso coração. Esse encontro com Deus, bispo, a certeza da salvação. Amém. Amém. Então as conquistas... Faz parte de um filho de Deus. Exatamente, mas não superaram essa fé. Essa alegria, essa felicidade, o Espírito Santo, não, nada. Amém. E eu pergunto à senhora, há alguma coisa mais gloriosa do que essa? Não há. Nada, nada. Amém. A alegria do Espírito Santo não tem nada igual. Tem a alegria do Espírito Santo dentro da gente. Você vê que não foi a oração do pastor, não foi a imposição da mão do pastor, não foi a unção com óleo, foi o envelope, foi o que ela pegou no altar e quando desceu, desceu com a certeza. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Desceu, porque ela subiu com a certeza. Vai mudar a minha vida. Tanto que ligou para o marido dizendo, eu vou ficar rica. Foi. Esqueceu da fome. Esqueci da fome. Não queria nem saber da fome mais. Deus abençoe a senhora. Continue abençoando. Amém. Não bata palma não. Deixa eu fazer oração para as pessoas que estão aqui. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus,
eu peço que o Senhor venha abrir os olhos dessas pessoas, de todas as pessoas que têm estado cegas para com o tesouro que há dentro delas, que o Senhor mesmo depositou. Quem acha esse tesouro, acha a vida, tem a vida. Meu Pai, abra os olhos dessas pessoas, para que elas possam ver essa grandeza. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre, minha amiga, meu amigo. Seja livre dessa vida mesquinha, miserável, infeliz. Seja livre do passado triste e comece uma vida nova a partir de agora. Porque é em nome do Senhor Jesus nós concordamos, nós ligamos aqui embaixo. E o que é ligado aqui embaixo é ligado no céu, conforme disse Jesus. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem que saber que você vai ter que sacrificar a sua vontade para fazer a vontade dele. Você não pode seguir Jesus sem sacrificar a sua vida. É impossível. É impossível você seguir e servir o Senhor Jesus sem o sacrifício pessoal. Então, a primeira atitude que você tem que tomar quando entrega a vida para Jesus é negar-se a si mesmo. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 níveis de sacrifício. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A religião não ensina isso. As religiões não ensinam isso. As religiões preferem falar palavras bonitas, palavras de esperança. Sim ou não? Levam palavras de esperança, de consolo, de conforto, mas não de solução. A palavra de Deus é direta. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Negue-se, ou negue a sua própria vontade. Tome a sua cruz. Tomar a cruz é você assumir a sua fé em Jesus diante de todas as adversidades desse mundo, perseguições, injustiças, diante de tudo que existe desse mundo que contraria a fé cristã, você tem que manter a fé, isso seguir Jesus, isso é carregar a cruz, são as tribulações que por conta da fé a gente sofre, mas é o caminho da conquista, é o caminho da solução, não existe outro caminho. Então, você que trouxe a sua roupa do lado avesso, você vai apresentar a Deus essa roupa como símbolo da sua vida, representando a sua vida, ou a vida do seu ente querido. Não desfaça, não vire do lado certo não, espere um pouquinho, deixa a gente fazer a oração. Quero que você crê que Jesus está aqui? Tem certeza? Então, você vai pegar a peça de roupa que está do lado do avesso e mostrar para ele como é que está a sua vida. Amém? Mostra para ele como é que está a sua vida. Ó, meu Deus, não é justo que o Senhor veja essa situação e não venha transformá-la. Não é justo isso. Deus é um Deus de justiça. Você é dizimista fiel,
é ofertante fiel, mas ele disse: abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção sem medida. Então, você tem o direito de cobrar de Deus. É isso mesmo, você tem o direito de cobrar dele de acordo com as promessas dele. Se você é fiel a Deus, ele é obrigado a ser fiel a você. Se você tem honrado a sua palavra para com ele, ele é obrigado a honrar a palavra dele para com você. E eu digo obrigado por conta da palavra. Deus não pode voltar atrás na sua palavra. É ou não é? Então é isso que nós vamos fazer. Quer dizer, não depende de emoção, de sentimento. Oh Deus, por favor, o Senhor está vendo. Não, não é isso não. Você vai cobrar pela sua fé. Você crê? Crê ou não crê? Se você crê, você recebe. Se você está chorando, lamentando a sua situação, não vai acontecer nada. Porque é a fé que faz você merecedor. Amém? É a fé que nos faz merecedores das bênçãos de Deus. Concorda comigo? Por isso ele disse: o meu justo viverá, terá vida pela fé. Então não é pelas suas caridade, porque você é uma pessoa boazinha, não, nada disso, mas é por causa da sua fé. Você pode ser a pior pessoa da face da terra, se você apresenta a fé, você tem resposta. A fé é a moeda de troca com Deus. Compreendeu o que eu estou falando? A fé, a sua fé é moeda de troca com Deus. Não é o chororô, não são as emoções. Ninguém consegue sensibilizar Deus, senão quando manifesta a fé. Amém? Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós não precisamos gritar para sermos ouvidos por Ti, já que o Senhor está junto conosco. E ninguém mais quer, deseja, almeja habitar dentro de nós do que o Senhor. Então, Espírito Santo, venha sobre o teu povo aí agora. Ó Jesus, sopra o teu Espírito aqui sobre o teu povo, como sopraste sobre os teus discípulos quando ressuscitaste. Derrama do teu Espírito sobre essa criatura, meu Pai, porque o teu Espírito significa espírito de fé, de coragem, de ânimo, de força, de poder. Significa a tua presença permanente em nós, porque o Senhor prometeu a Josué: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ser forte e corajoso, porque ninguém poderá te resistir. Ó meu Pai, essas promessas soam para nós hoje como se fosse o próprio Jesus falando aqui agora: eu sou contigo, eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Meu Rei, Senhor e Deus, venha sobre o teu povo, venha sobre aquelas pessoas que estão fracas, caídas, desanimadas, tristes, abatidas, pessoas que não têm mais nem ânimo para tomar atitude de fé. Ó poderoso, venha sobre o teu povo agora, doa a fé para essa pessoa que está definitivamente caída, está prostrada, fria ou morna. Ó meu Deus, ainda resta uma esperança, então venha sobre ela aquecer a sua fé, mas fazer com que este povo, meu Deus,
tenha, ou seja, como um exército do Deus vivo, o exército do Senhor dos exércitos, vitorioso, um povo batalhador, um povo que acredita que a tua presença vai com eles todos os dias, até o confim, até a consumação dos séculos. Então venha, meu Pai amado, sobre teu povo, faça a diferença, derrama sobre o teu povo esse espírito de fé, esse espírito de confiança, de convicção, de certeza, esse espírito, meu Pai, que faz mudar qualquer situação, porque se o Senhor é conosco, quem então será contra nós? Quem poderá ser contra nós? Quem poderá nos resistir? Ó Deus, os inimigos são muitos, são ferozes, são violentos, estão armados até os dentes, mas nós temos a Ti como nosso Senhor e comandante, e não há quem possa vencer o teu povo, quando este povo é dirigido, comandado por Ti. Então venha, Espírito Santo, comandar essa criatura, comandar este povo, fazer dele uma nova criatura. Ó soberano de Israel, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Ó Jesus de Nazaré, Tu és o nosso Senhor, o único Senhor, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação, e mais ninguém. Aleluia. Digno, ó, digno é Jesus, digno de louvor e adoração, e poder, digno, Jesus, digno de louvor e adoração e poder, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Jesus, eu amo sim, eu amo sim, ó quanto eu adoro, a Ele eu me rendo, eu me rendo, Jesus, eu amo sim, aleluia. Aleluia, Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te adoro, aleluia. Abra sua boca e cante. Olhe para mim, presta bastante atenção que eu vou dizer para você.
se você coloca toda a sua força na sua adoração ao Senhor, é porque você crê nele. Se você não faz isso, é porque você ainda não se entregou. É porque você ainda duvida. E se você duvida, nem cante, faça nada. Como é que você vai oferecer alguma coisa a alguém que você não crê que esteja recebendo essa coisa? É ou não é? Talvez você esteja aí curtindo o pensamento dos problemas que você deixou em casa. Mas você não pode ser assim. A fé, minha amiga, meu amigo, a fé arremete você para frente. É olhar para frente, não para trás. Você crê que Jesus está aqui? Se você não crê, crendo ou não crendo, Ele está. Pode ter certeza disso. Você crendo ou você não crendo, Ele está aqui. Porque Ele prometeu, Ele disse, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Eu creio que Ele está aqui. Eu tenho certeza que Ele está aqui, porque Ele prometeu, não porque eu estou sentindo, eu não estou sentindo nada, se é que você quer saber, estou sentindo nada, estou sentindo que eu estou aqui, eu só estou sentindo, eu vejo você, mas eu não estou sentindo Jesus, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Lembra a fé que levou aquela moça, se achar já rica, esqueceu até a fome? Essa é a fé que faz a gente manter acesa a nossa convicção. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Jesus está aqui, minha amiga, meu amigo. E se você crê que Ele está aqui, então dê o seu melhor para Ele. Você crê que Ele está aqui? Então Ele diz para você, a minha paz vos dou. Receba a paz dEle agora. Receba a paz que você tanto almeja, em nome do Senhor Jesus. E com a paz vem a alegria da presença de Deus. Meu Pai querido e amado, conduza-nos a todos para os nossos lares. Esse dia seja diferente de todos os demais dias da nossa vida. Haja, meu Deus, alegria em cada casa, em cada família aqui representada. Haja salvação, libertação, livramento para cada casa, cada família aqui representada. Meu Pai, aqueles que não puderam chegar até nós, aqueles familiares que nós tanto amamos, sejam tocados agora. Envie um anjo onde quer que eles estejam nesse momento, para tocá-los, para libertá-los, para transformá-los, para mudar essa situação, meu Pai, em que eles vivem. Sejam todos libertos, livres. E nessa paz que o Senhor garante, leva-nos para os nossos lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.